Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que nós estávamos fazendo sobre o nascimento do Estado absolutista. O que é necessário a gente complementar aqui para que a gente possa compreender direitinho? É preciso a gente entender o seguinte: o Estado absolutista ele nasce muito da necessidade para que o Estado não simplesmente ruísse. E ele não nasce apenas do desejo do rei. Ele nasce de uma necessidade. Ele nasce da necessidade do mercantilismo, que estava em vias de nascimento. Uma das características que vão dar origem ao capitalismo que a gente conhece hoje. E esse mercantilismo foi uma invenção do Estado, uma invenção do rei, professor? Não, da própria dinâmica que nasceu na Idade Média, dos comerciantes, das corporações de ofício, da organização do comércio, né? Só que o que acontecia? Os burgueses, na época, eles não tinham liberdade. Eles tinham muita obrigação e tinham muito pouca vantagem. E como é que era que funcionava então, professor? Bom, se um burguês ele saísse do burgo dele, né? E é por isso que dá origem ao nome burguês, burgo era uma cidade ligada diretamente ao comércio, daí o nome burguês, quem morava lá era burguês. Quando ele saía daquela cidade dele para ir vender os produtos dele num outro burgo ou numa outra parte do país, que seria obviamente um outro feudo, ele tinha muitos problemas. Se ele passasse por 4 reinos, ele tinha 4 alfândegas diferentes para passar. 4 impostos diferentes para pagar. Então isso não era brincadeira. E o pior, em cada um desses feudos, desses pequenos estados, esses pequenos países, né, reinos, que ele passasse, ele tinha obrigações financeiras que eram das mais variadas. Era imposto diferente, pedágio que tinha que pagar, taxa de permanência na cidade, uma série de questões. O dinheiro não poderia ser o mesmo que ele usava no outro local, então ele era obrigado a fazer o câmbio, fazer a mudança da moeda para comprar. E o pior, esse câmbio era feito com moedas que não eram baseadas, por exemplo, no mundo financeiro que a gente conhece hoje em dia, né? A cotação do dólar, não é isso. Era peso. E o que acontecia? Às vezes ele tinha prejuízos, na maior parte das vezes ele tinha prejuízos, né? Por quê? Porque quando ele ia fazer o câmbio de uma determinada moeda, ele acabava tendo prejuízo, porque às vezes a quantidade de ouro que tinha numa moeda era menor do que tinha na outra, ou de prata, então ele acabava tendo muito prejuízo com isso. Então não ter uma moeda única já era um empecilho que atrapalhava o comércio, e quando atrapalhava o comércio, lá na frente, quem era prejudicado era o cofre do rei. E por que isso acontecia? Por uma razão muito simples. Você tinha moedas diferentes, leis diferentes, e isso atrapalhava o comércio do burguês. Quando ele, em algum momento, ele pegava e fazia essa viagem, ele ainda tinha um outro problema que ele enfrentava: ladrões, né? Pessoas que atravessavam reinos para poder saquear. Então, estradas eram lugares desprotegidos. Então, foi necessário que os burgueses fossem até os reis e fizessem acordos com eles. Que tipo de acordo? Bom, o rei ele dava proteção ao burguês e os burgueses dariam a ajuda necessária para que o Estado voltasse a ser como ele era antes. E como é que o Estado deveria ser como ele era antes, professor? Um Estado da qual ele fosse um só, que tivesse leis que fossem uma só, que servisse para todo o território, não apenas para aquele feudo, e que existisse um único sistema de pesos e medidas e existisse uma única moeda. Isso faria com que o rei não fosse mais roubado. Mas por que o rei era roubado, professor? Muito simples. O senhor feudal tinha obrigações com o rei, de recolher impostos e pagar os impostos ao rei. Só que essas obrigações não eram cumpridas da maneira correta. Aí o que acontecia? O rei, às vezes, ele era mais pobre do que um senhor feudal. Então, e ele não tinha, e ele sabia disso. Então por que
ele não ia lá e tocava o louco, professor, e tomava o reino e pegava a sua riqueza com seu exército? Esse era o problema, ele não tinha exército. Você só pode ter exército se você tem dinheiro para pagar o exército. Quem tinha exército era o dono do feudo. Se o rei fosse meter a bobo a tentar enfrentar um determinado senhor feudal, ele iria se dar muito mal, né? Então por que não derrubava o rei? Por conveniência política. As conveniências. Se eu tirasse o rei e colocasse um outro senhor feudal, pode ser que esse senhor feudal não gostasse de mim e me prejudicasse. Então era um arranjo político. Então o rei não tinha poder, mas ele estava ali ocupando o espaço dele, de rei. Não tinha valor nenhum a coroa dele, né? Mas isso mudou de situação. Isso mudou de situação. Quando é que mudou de situação, professor? Quando o Estado chamou a burguesia para que o rei fizesse leis que permitissem a burguesia se desenvolver e ter mais lucro e ganhar mais dinheiro. E quando, principalmente, essas mudanças aconteceram e favoreceram ao rei também, com a riqueza que ele passou a ter dentro do cofre dele, que não tinha mais. E quem veio e ajudou a selar essa nova organização política na Europa? A igreja. Mas a igreja não estava antes, professor? Estava. Mas o que acontecia? Ela passou a legitimar isso. E você vai ter vários teóricos na época que vão legitimar o ENA, o Estado Nacional Absolutista. O Estado Nacional Absolutista dizia que o poder vinha do céu e era Deus quem escolhia o rei. Quando isso acontece, é preciso que haja uma teoria para poder fundamentar o absolutismo. Quem eram esses teóricos, esses filósofos? Bom, a princípio, na época do absolutismo, no início do absolutismo, você vai ter os teóricos Jean Bodin, que era um bispo da igreja, o Jacques Bossuet também era um bispo da igreja, filósofos, mas eram bispos, eram religiosos, e você vai ter um sujeito chamado Thomas Hobbes, tá aqui ele é um filósofo pré-iluminista, né? Ele escreveu O Leviatã, depois ele vai escrever livros importantes para o iluminismo, né? Tá aqui Thomas Hobbes, ó, né? O Leviatã. E você vai ter um outro importante na mesma época, que é Maquiavel. Esse vocês conhecem, eu falei para vocês dele, e nós inclusive chegamos a assistir, antes do início da pandemia, um documentário sobre ele, Maquiavel. Tá? Esses eles não eram necessariamente ocupavam cargos eclesiásticos, eram católicos, né? mas não ocupavam cargos religiosos. O Maquiavel, por exemplo, ele utiliza dois conceitos importantíssimos para a política na época, que é o conceito de virtus e o conceito de fortuna, né? Se você tiver, você vai ter vitória, você vai a virtude, né? Se você tiver virtudes, você vai alcançar a fortuna, que é a riqueza, né? Virtus e fortuna. Inclusive o documentário fala sobre isso. E nós vamos ter então Thomas Hobbes, Maquiavel, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Professor, por que você não tem livros do Jacques Bossuet e do Jean Bodin? Porque eles não são filósofos tão importantes para o pré-iluminismo e para o iluminismo. Eles são importantes dentro do contexto do absolutismo monárquico, né? E são pensadores lá católicos, né? O Hobbes e o Maquiavel, eles tiveram, digamos assim, deles, outros pensadores vão surgir, né, do período iluminista, vão ser importantes. Eu tinha falado para vocês de Platão e de Aristóteles, são extremamente importantes. Por quê? Porque vem deles a teoria de Platão, nasce, ele cria o mito da caverna. O mito da caverna ele surge para explicar que todos nós somos pessoas, nós todos somos pessoas que nascemos e vivemos na ignorância. A verdade real nós não conseguimos ver. Só alguns, quando se dão
ao trabalho de estudar e em busca da iluminação para sair da caverna, é que temos esse acesso. E ele diz que, de certa forma, nem todas as pessoas têm essa capacidade. Bom, é claro que é uma interpretação, não é? O Platão não disse isso. Por quê? Porque se você for olhar por esse lado, você vai ter uma visão autoritária do mito da caverna. E eu não acho que as pessoas são incapazes de aprender e são incapazes de chegarem ao mundo do conhecimento. Muito pelo contrário. Né? Mas o que isso tem a ver com o período da Idade Média, esse pensamento? É porque esse pensamento vai ser apropriado pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai se apropriar desse pensamento para o cristianismo. Porque ela vai dizer assim, ó, a iluminação, que é Jesus Cristo, que é Deus, só pode ser alcançada pela fé. E a fé muitos podem ter, mas nem todos alcançam a espiritualidade necessária para chegar até o reino dos céus. Né? Não parece um pouco da teoria cristã. Mas não é bem assim. No pensamento, por exemplo, filosófico, ele está falando que as pessoas elas devem encontrar o conhecimento e trazer de volta, porque é isso que aparece no livro de Platão. Platão fala isso, que a pessoa que chegou à iluminação, ela corre de volta para a caverna para mostrar às pessoas que o mundo real não é aquele que elas vivem dentro da caverna, das sombras que estão projetadas na parede pelas pessoas que estão do lado de fora. Não. Ele chega lá e diz, olha, o mundo real é totalmente diferente, venham comigo. O que eles tentam fazer? Tentam matar ele, porque ele está querendo ensiná-las que o mundo não é aquele, que o mundo é outro. Parece até o que a gente está vendo na televisão o tempo todo, né? As pessoas querem abrir os olhos das outras e as outras não querem ver. As pessoas continuam cegas. Que é exatamente isso que Platão... Você vê um cara que viveu, gente, há 400 anos antes de Cristo, há 2.500 anos. Né? 2.400 anos o cara viveu e ele já tinha essa linha de pensamento. Né? Já tinha essa ideia, já tinha essas ideias. Claro que tem algumas coisas que o Platão fala que não se encaixam no nosso mundo. Claro que tem coisas que o Aristóteles fala que não se encaixam no nosso mundo, que não são boas para o nosso mundo. Mas muitas coisas ali são muito boas. Muito do pensamento deles é importante, inclusive, para o nascimento da democracia. Muitas das coisas que Aristóteles escreveu e que Platão escreveu vieram fazer parte do pensamento iluminista e que fazem parte da nossa Constituição. É uma Constituição cidadã, uma Constituição que leva em consideração todas as pessoas. Né? Até quando você diz bobagem, até quando você atenta contra a Constituição, até quando você fala coisas horríveis contra a Constituição ela olha para você e sorri, porque acha engraçado, acha que você é um bobo, precisa aprender mais, estudar mais, né? E é assim que tem que ser. Essa linha de pensamento, por exemplo, de que o Estado ele tem que ser absoluto, ele vai mudando. Com o tempo, os burgueses não se sentem mais muito encorajados a apoiar o rei, porque percebe que o rei está começando a tomar outro rumo. Né? Outro rumo. Eles estão indo na direção da liberdade e o rei na estrada contrária, em direção ao autoritarismo. O autoritarismo ele é muito ruim para todo mundo. Não importa se você é rico ou pobre, ele é muito ruim, ele acaba sendo muito negativo para todos. Um Estado autoritário é um Estado ruim para todos. Ele só é muito bom para quem se aproveita do Estado, para quem enche a sua barriga com dinheiro do Estado, para quem é protegido pelo Estado, para quem mora no castelo do Estado, né? Para quem é uma figura de Estado. Mas para as pessoas que bancam tudo isso, é muito ruim, porque você não tem nada e você não pode falar nada. Né? Então é um Estado que não provê as pessoas. Né? É uma espécie de ditadura, professor? Um Estado absolutista? Sim, de certo modo sim. Porque as pessoas não têm o poder, por exemplo, de serem defendidas pelo Estado. O Estado defende os seus, não defende a todos. Né? Isso também começa a ser contestado muito tempo depois. O iluminismo ele começa a caminhar nessa direção. Né? Esses são os pré-iluministas. Dizem, não, o Estado é o rei. Né? Por exemplo, lembrem-se da frase de Luís XIV, né? Leictas est moi. O Estado sou eu. É muito importante vocês lembrarem disso, tá certo?
Que mais que a gente pode falar aqui? Bom, esses são os filósofos pré-iluministas que eu falei, né? O Thomas Hobbes, o Maquiavel, o Jacques Bossuet e o Jean Bodin, eles são do mesmo período, mas eles trabalham numa linha diferente. O Hobbes e o Maquiavel, eles vão na direção de começar a dar a possibilidade de liberdade, de que o Estado deve ser um pouco mais alerta com seus ouvidos, prestar um pouco mais atenção nas pessoas. O Jacques Bossuet e o Jean Bodin, não. Todo mundo tem que obedecer o rei. Todo mundo deve seguir o rei. Isso começa a ser revisto depois, né? Nas palavras de Thomas Hobbes, nas palavras de Maquiavel, que vão muito mais na linha, por exemplo, de um Estado que começa a se desenhar mais, digamos assim, mais preocupado com o seu povo, com os súditos. Veja muito bem, no Estado Nacional Absolutista, você tem a figura de pessoas que servem ao rei. Depois que acontece o iluminismo, você vai ter a figura do rei que serve às pessoas. Por quê? Porque há uma mudança. Você deixa de ser súdito e passa a ser cidadão. A gente continua com esse nosso papo sobre o absolutismo na nossa próxima aula, principalmente no que diz respeito ao mercantilismo, porque as ideias mercantilistas vão trazer a ideia de liberdade, vai nascer depois o liberalismo muito tempo depois. A primeira forma de capitalismo que a gente tem vai ser o mercantilismo. O liberalismo vai ser logo depois da Revolução Francesa e do Iluminismo, tá certo? São pensamentos. Se vocês tiverem dúvida, entrem na Classroom e façam lá os seus questionamentos, façam perguntas, tá certo, pessoal? Eu estou à disposição de todos vocês, tá? Até o nosso próximo encontro, até lá!